Vou ajudar você, senhora. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Com a senhora estou aqui. Virgem Maria estava ferida e não comia há 30 dias. Quando uma menina fez algo que comoveu o céu. O sol nascia vermelho sobre Vila Esperança, mas não trazia esperança nenhuma. Apenas mais um dia de calor que queimava a pele e secava a alma. O chão rachado estendia-se até onde a vista alcançava, fendas profundas na terra que pareciam feridas abertas, sangrando poeira ao invés de água. Era o 4º ano sem chuva. 4 anos vendo açudes virarem crateras vazias, plantações morrerem antes de brotar, famílias inteiras arrumando trouxas e partindo para nunca mais voltar. No alto da colina, onde ainda havia verde artificial e água corrente, erguia-se a mansão do prefeito Teodoro Alves. 63 anos, barriga grande, voz que ecoava como trovão quando queria ser obedecido. 3 mandatos consecutivos. 3 mandatos de promessas bonitas nas eleições e esquecimento cruel nos outros dias. Naquela manhã, ele regava pessoalmente suas roseiras importadas, o jato de água cristalina brilhando sob o sol enquanto, lá embaixo no aglomerado de barracos, crianças acordavam com a boca seca e a barriga vazia. Teodoro não era burro. Sabia exatamente o que fazia. Os recursos federais chegavam, milhões destinados a cisternas, poços artesianos, programas de distribuição de água. Ele assinava os papéis, tirava as fotos para o jornal local, sorria ao lado de tratores que nunca saíam da garagem. E então o dinheiro desaparecia. Contas no exterior. Empresas fantasmas. Propinas disfarçadas de contratos superfaturados. Sobrava apenas o suficiente para distribuir migalhas, uma cesta básica aqui, um caminhão-pipa ali, sempre para quem jurava lealdade na hora do voto. Lá embaixo, no outro lado da cidade que parecia pertencer a outro país, vivia a família de João e Carmen. 2 peças e um banheiro sem água encanada. Paredes de tijolo aparente que esquentavam como forno durante o dia. João tinha 42 anos e mãos calejadas de quem sempre trabalhou honestamente. Carmen, 37, magra demais, olhos fundos mas ainda brilhantes de teimosia. E Sofia, 8 anos, cabelo cacheado sempre preso com elástico velho, uniforme escolar remendado 3 vezes, sorriso que teimava em aparecer mesmo quando não havia motivo. João trabalhará na prefeitura. Motorista. Levava e trazia funcionários, conhecia cada esquina daquela cidade, cada buraco na estrada, cada família que precisava de ajuda. E foi justamente por conhecer demais que começou a ver as coisas erradas. Cisternas que nunca eram instaladas. Poços que apareciam no papel, mas não existiam na realidade. Cargas de alimento que desapareciam antes de chegar aos galpões de distribuição. Ele anotava tudo num caderno velho. Datas, locais, placas de caminhão. Não era homem de estudos, mas sabia diferenciar certo de errado. Quando João tentou falar, primeiro com o secretário, depois com o próprio Teodoro, descobriu que a diferença entre certo e errado não importava quando se tinha poder. Teodoro ouviu tudo com aquele sorriso de canto de boca, dedos tamborilando na mesa de mogno importado. João, você é bom motorista. Seria uma pena perder um funcionário tão dedicado por causa de mal-entendidos. Não era ameaça aberta. Era pior. Era certeza tranquila de quem sabia que podia destruir vidas com uma canetada. 3 dias depois, João foi demitido. Justa causa inventada. Abandono de função, dizia o papel. Ele nem teve chance de se defender. Carmen, que vendia bolos na feira, viu os clientes sumirem. Comerciantes tinham medo de comprar de quem estava na lista negra do prefeito. Sofia foi transferida da escola municipal boa para uma escola rural a 7 quilômetros de casa. Prédio caindo aos pedaços, professores desanimados, merenda que faltava mais do que aparecia. Mas isso era só o começo. Teodoro não perdoava quem ousava questioná-lo. Não bastava destruir, era preciso fazer exemplo. A perseguição foi metódica, calculada, cruel com a frieza de quem mata formiga só porque pode. E enquanto a família de Sofia definhava lentamente, Teodoro continuava regando suas rosas, bebendo uísque importado, dormindo em lençóis de algodão egípcio. Naquela manhã específica, Sofia acordou com um aperto no estômago que já conhecia bem. Fome. Não a fome de quem pulou o café da manhã. A fome de quem não comia direito há dias. A menina se levantou devagar, tonta, e foi até a cozinha. A mãe estava sentada à mesa, cabeça apoiada nas mãos. Não havia nada no fogão. A lata de café estava vazia. O pote de açúcar, vazio. O saco de farinha que sempre ficava no canto, vazio. Mamãe?
Carmen levantou o rosto. Tentou sorrir, mas os olhos estavam vermelhos. Bom dia, minha filha. Hoje você vai para a escola mais tarde, tá bom? Papai foi ver se consegue um trabalho. Sofia não perguntou se ia ter café. Já sabia a resposta. Sentou-se ao lado da mãe e segurou sua mão. A mão de Carmen estava gelada, mesmo com o calor que já começava a apertar. Não se preocupa, mamãe. Eu não estou com muita fome não. Era mentira. Sofia estava com tanta fome que doía. Mas tinha 8 anos e já aprenderá que às vezes mentir era um jeito de cuidar de quem a gente ama. Do outro lado da cidade, Teodoro tomava seu café reforçado, ovos mexidos, pão francês quentinho, frutas frescas trazidas da capital, suco de laranja espremido na hora. Comia sem pressa, lendo o jornal, planejando o dia. Tinha reunião com empresários às 10. Almoço com o deputado estadual ao meio-dia. À tarde, inauguração de uma praça da família. Na verdade, um jardim minúsculo que custou o preço de 10 casas populares, mas ficava bonito nas fotos. Ele não pensava em Sofia. Não pensava em João ou Carmen. Não pensava nas outras 50 famílias que estavam na mesma situação ou pior. Para Teodoro, aquelas pessoas eram números. Estatísticas. Peças num tabuleiro onde ele sempre ganhava. Se alguém lhe perguntasse se sentia remorso, ele riria. Remorso de quê? De ser mais esperto que os outros. De entender como o mundo realmente funcionava. Mas o que Teodoro não sabia, o que homens como ele nunca sabem até ser tarde demais, é que existe uma balança invisível pesando cada ação, cada escolha, cada momento em que escolhemos fechar os olhos para o sofrimento alheio. E essa balança não esquece. Não perdoa por ignorância. Não aceita justificativas. E naquela noite, algo começaria a mudar. Algo pequeno, do tamanho de uma oração de criança, mas que carregaria o peso do céu inteiro. Os dias seguintes foram uma descida lenta para o fundo de um poço sem luz. João bateu em todas as portas que conhecia, oficinas mecânicas, fazendas nos arredores, lojas no centro. A resposta era sempre a mesma, um olhar de pena, um silêncio constrangido, uma desculpa mal disfarçada. Não estamos contratando agora. Deixa teu nome que a gente liga. Olha, tu é bom trabalhador, mas... O mas ficava suspenso no ar, pesado como chumbo. Todo mundo sabia. Ninguém falava. Medo. Carmen tentou vender os bolos de porta em porta. No primeiro dia, vendeu 2. No segundo, nenhum. No terceiro, uma vizinha que sempre comprava fechou a porta na cara dela sem dar explicação. Carmen voltou para casa com a sacola cheia e o coração partido. Sentou-se no chão da cozinha e chorou baixinho, com as mãos tapando a boca para Sofia não ouvir do quartinho ao lado. Mas Sofia ouvia. Criança ouve tudo, sente tudo, mesmo quando os adultos acham que estão escondendo bem. A menina ficava deitada na cama, olhando para o teto cheio de infiltrações, e tentava entender. Por que aquele homem da casa grande odiava tanto sua família? O que eles tinham feito de tão errado? O pai sempre dizia que era importante fazer o certo, ser honesto, ajudar o próximo. Então por que fazer o certo estava custando tão caro? Na escola, as coisas pioraram. Sofia chegava atrasada porque tinha que caminhar os 7 quilômetros. Não havia dinheiro para ônibus. Chegava suada, tonta de fome e de sol. Sentava no fundo da sala e tentava prestar atenção, mas as letras dançavam no caderno, os números não faziam sentido. A professora, Dona Mariana, mulher de 50 anos que lecionava 30, via tudo mas não sabia o que fazer. Também tinha família. Também precisava do salário. Também tinha medo. Um dia, Sofia desmaiou na aula. Caiu da carteira, bateu a cabeça no chão de cimento. Dona Mariana correu, pegou a menina no colo, levou para a diretoria. O diretor, homem nomeado politicamente, olhou para Sofia desacordada e disse apenas: liga para a família buscar. E avisa que se continuar dando problema, vamos ter que fazer transferência definitiva para ensino domiciliar. Ensino domiciliar. Era o jeito bonito de dizer, essa menina vai ficar sem escola. Carmen buscou a filha carregada no colo porque Sofia mal conseguia andar. Levou para o posto de saúde. Esperou 3 horas na fila. Quando finalmente foi atendida, o médico, jovem recém-formado cumprindo o tempo obrigatório no interior, examinou Sofia e franziu a testa. Essa criança está desnutrida. Severamente desnutrida. Precisamos internar para hidratação e acompanhamento. Mas a enfermeira-chefe,
mulher de 40 anos que conhecia os meandros políticos da cidade, interferiu: doutor, não temos leitos disponíveis agora. E essa família? Olhou para Carmen com mistura de pena e desconforto. Não está no cadastro prioritário. O médico não entendeu. Como assim não está? É uma criança em situação de risco. A enfermeira se aproximou dele e sussurrou algo no ouvido. O médico empalideceu. Olhou para Carmen, para Sofia, para a enfermeira. Seus ombros caíram. Me desculpe, disse, e a vergonha na voz dele era palpável. Vou prescrever soro caseiro e complexo vitamínico. Mas, senhora, a senhora precisa alimentar melhor sua filha. Carmen queria gritar. Queria sacudir aquele médico e perguntar: com que dinheiro? Com que comida? De onde eu tiro alimento quando ninguém compra nada de mim? Quando meu marido não consegue trabalho? Quando até a cesta básica do governo foi cortada porque meu nome está numa lista negra? Mas ela não gritou. Apenas pegou a receita, agradeceu baixinho e saiu carregando Sofia. Na porta do posto, sentou-se no meio-fio e abraçou a filha com força. As duas ficaram ali, em silêncio, enquanto o sol castigava sem piedade e o mundo continuava girando como se nada estivesse acontecendo. Do outro lado da cidade, Teodoro inaugurava sua praça. Discurso bonito sobre família, valores, compromisso social. Fotos com crianças, não as crianças famintas dos barracos, mas filhos de comerciantes aliados, bem vestidos, bem alimentados, sorridentes. Faixa vermelha cortada com tesoura dourada. Palmas. Abraços. Promessas de mais obras, mais progresso, mais desenvolvimento. À noite, Sofia não conseguia dormir. A barriga doía. A cabeça latejava onde bateu no chão da escola. Ouvia os pais conversando baixo na cozinha. Aquele tipo de conversa que adultos têm quando acham que estão protegendo os filhos, mas que na verdade assusta mais do que qualquer verdade. Não sei mais o que fazer, João. Eu também não, meu amor. Eu também não. Silêncio longo, pesado. Será que a gente errou? Será que devia ter ficado quieto? Não. A gente fez o certo. O problema não é a gente. O problema é que fazer o certo às vezes custa caro demais. Sofia ouviu a mãe chorar. Ouviu o pai tentar consolar, a voz embargada também. E então tomou uma decisão. Não sabia direito o que ia fazer, mas sabia que não podia ficar só deitada esperando as coisas piorarem. Tinha que fazer alguma coisa. Mesmo que fosse pequena. Mesmo que não fizesse diferença nenhuma. Levantou-se da cama devagar. Foi até a caixinha de sapato onde guardava seus tesouros. Pedrinhas coloridas que achava no caminho da escola. Desenhos que a professora antiga elogiava. E uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida que a avó dera antes de morrer. A avó tinha morrido fazia 2 anos. Mas Sofia lembrava perfeitamente das palavras dela. Quando tudo parecer impossível, minha netinha, você fala com ela. A mãe de Jesus escuta todas as crianças. Todas. Principalmente as que estão sofrendo. Sofia pegou a imagem. Não era nada de especial. Plástico barato, cores desbotadas, um dos dedos da mão quebrado. Mas era dela. Era o que tinha. Segurou contra o peito e sussurrou na escuridão do quarto. Mãezinha, eu não sei se a senhora tá ouvindo. Mas se tiver, eu preciso de ajuda. A gente precisa de ajuda. As palavras saíram assim, simples, diretas, do jeito que crianças falam quando ainda não aprenderam a esconder o que sentem. E naquele momento, mesmo sem saber, Sofia estava começando algo que mudaria não só sua vida, mas a vida de toda aquela cidade. Porque existe uma verdade que Teodoro nunca aprenderá, que homens poderosos e cruéis sempre esquecem. Orações de criança têm um peso diferente no céu. Tem uma prioridade especial. E quando uma criança pura, machucada, faminta, olha para cima e pede ajuda com fé verdadeira, o céu responde. Sempre responde. 3 semanas se passaram como 3 anos. João conseguiu alguns bicos, carregar sacas de cimento numa obra, capinar terrenos, consertar cercas. Trabalho pesado que pagava pouco e machucava o corpo. Voltava para casa com as costas doendo, mãos cheias de calos novos sobre calos velhos, e algumas moedas no bolso que mal davam para comprar o básico. Arroz, feijão quando tinha sorte, farinha. Nada de carne, nada de fruta, nada de verdura fresca. A comida que mantém vivo, mas não nutre de verdade. Carmen emagrecia a cada dia. Suas roupas ficavam frouxas, os ossos do rosto mais salientes, os olhos cada vez mais fundos.
Ela guardava a maior parte da comida para Sofia e João, dizendo que já tinha comido, que não estava com fome, que seu estômago andava embrulhado. Mentiras que mães contam quando amam mais seus filhos que a própria vida. Sofia percebia, mas não sabia como fazer a mãe comer. Então comia rápido, sem prazer, porque cada garfada doía sabendo que a mãe estava passando fome por ela. Na escola, Sofia virou invisível. As outras crianças não brincavam mais com ela. Não por maldade, pelo menos não das crianças, mas porque seus pais tinham instruído: não se mistura com aquela menina. A família dela tem problema com o prefeito. É melhor ficar longe. Criança obedece pai e mãe, mesmo sem entender por quê. Então Sofia sentava sozinha no recreio, debaixo de uma árvore seca, olhando os outros brincarem. Às vezes levava a imagem de Nossa Senhora escondida no bolso do uniforme, apertava com força, e sussurrava pedidos baixinhos que ninguém ouvia. Mas o pior ainda estava por vir. Teodoro não se contentava em destruir apenas aquela família. Ele precisava fazer um espetáculo da destruição, uma demonstração pública de poder absoluto para que ninguém mais ousasse questioná-lo. Então espalhou mentiras. Mentiras bem contadas, repetidas tantas vezes que começaram a parecer verdade. O João é comunista, sabia? Quer tomar as terras dos fazendeiros. Ouvi dizer que ele roubava combustível da prefeitura. Por isso foi demitido. A Carmen tem envolvimento com drogas. Vi com meus próprios olhos. Mentiras. Todas. Mas mentira repetida 1000 vezes vira verdade na boca do povo. Especialmente quando quem repete tem poder, dinheiro, influência. Os boatos se espalharam pela cidade como fogo em capim seco. Vizinhos que antes cumprimentavam começaram a desviar o olhar. O padeiro que vendia fiado disse que não podia mais. A dona da venda, que conhecia Carmen desde criança, pediu desculpas, mas disse que ordens eram ordens. João foi procurar o padre da matriz. Padre Sebastião, 72 anos, 40 servindo aquela comunidade. Homem bom, fé verdadeira, mas também homem cansado e prudente. Ouviu João em silêncio no confessionário vazio. Quando o homem terminou de contar tudo, a perseguição, a fome, o desespero, o padre suspirou fundo. Meu filho, eu sei que vocês estão sofrendo, mas eu sou só um padre velho. Não tenho poder para enfrentar o prefeito. Se eu falar abertamente, ele pode cortar a verba da reforma da igreja, pode impedir as ações sociais da paróquia. São centenas de famílias que dependem da sopa que servimos todo dia. Entende? João entendeu. Entendeu que até homens de Deus precisam fazer cálculos políticos. Entendeu que sua família era sacrificável pela causa maior. Saiu da igreja sem dizer mais nada, caminhando devagar pelas ruas de terra batida, olhando para o céu sem nuvens que nunca prometia chuva. E então aconteceu o que Teodoro planejara como golpe final. Uma semana antes do Natal, época em que até cidades pobres fingem um pouco de alegria, o prefeito anunciou grande distribuição de cestas natalinas. 500 cestas reforçadas para as famílias mais necessitadas. Lista seria divulgada na prefeitura. Toda a cidade foi ver a lista. Viúvas, desempregados, famílias grandes com crianças pequenas, idosos sozinhos. Nomes e mais nomes. Mas o nome de João e Carmen não estava. Propositalmente apagado. E todo mundo sabia por quê. Era a humilhação final. Fazer questão de ajudar todo mundo menos eles. Deixar claro publicamente que estavam excluídos, marcados, condenados. Sofia ouviu as outras crianças comentando na escola sobre as cestas que iam ganhar. Panetone, refrigerante, peru, frutas, doces. Ouviu e não disse nada. Voltou para casa caminhando devagar, sentindo o sol queimar a pele escura, a poeira grudar na garganta seca. Chegou e encontrou a mãe sentada no chão da sala, segurando um papel amassado, a conta de luz com aviso de corte. Não tinham dinheiro para pagar. Em 3 dias ficariam sem energia. Aquela noite, a casa ficou em silêncio. Sem televisão, tinham vendido mês passado. Sem rádio, tinha quebrado e não havia dinheiro para consertar. Apenas o silêncio pesado de quem não tem mais o que dizer, porque todas as palavras de esperança já foram gastas e revelaram-se vazias. João sentou-se na soleira da porta, olhando para a rua escura. Carmen deitou-se cedo, exausta pela desnutrição. Sofia ficou acordada, ouvindo sons noturnos, cachorros latindo ao longe, vento arrastando latas vazias, e o som mais triste de todos, o choro silencioso do pai que achava que ninguém estava ouvindo. Do outro lado da cidade,
Na mansão iluminada, Teodoro jantava farto. Picanha na brasa, acompanhamentos variados, vinho importado. Tinha visitas, o deputado estadual e 2 empresários. Conversavam sobre as eleições do ano seguinte, estratégias políticas, alianças necessárias. Riam alto, faziam piadas, planejavam o futuro enquanto comiam e bebiam sem limite. Em determinado momento, o deputado comentou: Teodoro, ouvi dizer que você está sendo duro demais com aquele motorista que te traiu. O pessoal comenta: cuidado para não criar mártir. Teodoro bebeu um gole de vinho, saboreando devagar, e sorriu aquele sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. Mártir? Aquele João ninguém? Por favor. Daqui um mês ninguém lembra nem o nome dele. E os outros aprendem a lição: não se morde a mão que alimenta. Todos riram, concordaram, brindaram ao pragmatismo político, e continuaram a noite como se nada daquilo importasse, porque para homens como eles, realmente não importava. Sofrimento alheio era apenas ruído de fundo, facilmente abafado por música alta e conversas interessantes. Mas naquela mesma noite, enquanto homens poderosos riam e planejavam, uma menina de 8 anos tomava a decisão que mudaria tudo. Sofia esperou os pais adormecerem, o pai finalmente vencido pelo cansaço na rede da sala, a mãe no quarto respirando fraco demais. A menina se levantou, vestiu a sandália de dedo gasta, pegou a imagem de Nossa Senhora e saiu de casa. A rua estava vazia, escura, apenas iluminada por postes fracos em alguns pontos. Sofia não tinha medo. Ou melhor, tinha medo sim, mas havia algo maior que o medo: a necessidade desesperada de fazer alguma coisa, qualquer coisa, antes que fosse tarde demais. Antes que a mãe desmaiasse de vez e não acordasse mais. Antes que o pai fizesse algo drástico, desesperado. Antes que ela mesma perdesse a força para acreditar que as coisas podiam melhorar. Caminhou descalça pela rua de terra. As sandálias ficaram grandes demais nos pés pequenos que não cresciam direito por falta de nutrição. O chão estava gelado, pedrinhas machucavam, mas ela continuou. Passou pela venda fechada, pela escola de portão trancado, pelo campinho onde meninos jogavam bola durante o dia, mas que agora era só terra batida e silêncio. Chegou à igrejinha de São Francisco. Construção antiga, simples, paredes de taipa caiadas de branco que já estavam amareladas pelo tempo. Porta de madeira velha, trancada com cadeado. Sofia sentou-se nos 3 degraus de entrada, aqueles degraus de cimento áspero onde tantas pessoas tinham sentado ao longo dos anos, noivas esperando para entrar, mães com bebês no colo, velhos cansados descansando depois da missa. A menina olhou para o céu. Estava tão cheio de estrelas que parecia impossível. Tantas estrelas, tão longe, tão indiferentes ao que acontecia ali embaixo. Mas a avó tinha dito que lá em cima, além das estrelas, tinha alguém que se importava. Alguém que escutava. Alguém que amava especialmente as crianças. Sofia segurou a imagem contra o peito e começou a falar. Não era reza decorada, não era ladainha bonita. Era apenas uma criança conversando com a única pessoa que ainda podia ajudar. E as palavras que ela disse naquela noite, sozinha, com fome, com frio, com medo mas também com fé pura e verdadeira. Essas palavras subiram aos céus carregando o peso que orações de adultos raramente conseguem carregar. Porque criança ainda não aprendeu a duvidar. E fé sem dúvida move montanhas. Ou, no caso de Vila Esperança, estava prestes a mover algo muito mais pesado, o coração de pedra de um homem poderoso. Mãezinha do céu. A voz de Sofia era pequena, quase um sussurro, mas na quietude daquela noite sem vento, cada palavra parecia ecoar contra as paredes da igrejinha. Ela apertou a imagem de Nossa Senhora contra o peito, sentindo o plástico frio, o dedo quebrado da mãozinha levantada em bênção. Eu não sei se a senhora consegue me ouvir daqui de baixo, mas a avó dizia que a senhora escuta todas as crianças. Todas mesmo. Até as que ninguém quer escutar. As primeiras lágrimas começaram a descer, silenciosas, molhando o rosto sujo de poeira do caminho. Sofia limpou com as costas da mão, mas outras vieram, e ela deixou. Não havia ninguém para ver, ninguém para dizer não chora, seja forte. Ali, sozinha com Deus e as estrelas, ela podia finalmente ser apenas o que era, uma criança assustada e cansada. Aquele homem mau, o prefeito, ele tá machucando minha família. Não sei por que ele é tão ruim com a gente. Meu pai só queria fazer o certo. A mãe nunca fez mal para ninguém. Mas aquele homem, ele cortou tudo. Cortou o trabalho, cortou a comida, cortou até a esperança. A voz embargou.
Sofia precisou parar, respirar fundo, engolir o choro que queria sair em soluços. Quando conseguiu falar de novo, as palavras saíram quebradas, entrecortadas pela dor de criança que amadurece rápido demais. Minha mãe tá muito magra, mãezinha. Ela diz que não tá com fome, mas eu sei que tá. Ela guarda a comida pra mim e pro pai. E eu tenho tanta fome que dói até pra pensar. Mas não peço comida só pra mim, não. Tem outras crianças com fome também. Tem o Joãozinho que mora na casa do lado. Ele tem só 5 anos e chora de noite de barriga vazia. Tem a Dona Maria que é velhinha e não tem filho pra cuidar dela. Tem bebês chorando, tantos bebês. Sofia olhou para a imagem nas mãos, para aquele rosto sereno pintado de azul e branco. Nos olhos de criança, parecia que a imagem olhava de volta, que havia vida naquele plástico barato. A senhora também foi criança pobre, né, mãezinha? A avó contava que a senhora morava num lugar simples, que passou dificuldade quando teve que fugir pro Egito com o menino Jesus. Então a senhora entende. Entende o que é ter medo, passar necessidade, não saber se amanhã vai ter o que comer. O céu permanecia em silêncio, cheio de estrelas indiferentes. Mas Sofia não desistiu. A avó tinha dito que oração verdadeira não desiste fácil, que precisa insistir, acreditar mesmo quando parece que ninguém está escutando. Eu queria pedir para a senhora fazer aquele homem parar de ser ruim. Mas... Sofia hesitou, porque o que ia dizer parecia impossível, parecia estranho até para ela mesma. Mas acho que ele deve estar muito doente por dentro, mãezinha. Muito doente mesmo. Porque gente boa não faz o que ele faz. Gente saudável não sente prazer em ver criança com fome. As lágrimas agora caíam livremente, molhando a imagem que Sofia segurava. Então eu peço que a senhora cure ele. Cura a doença que tem dentro dele, essa doença que deixa o coração duro, que faz ele não conseguir sentir a dor dos outros. Se a senhora curar, talvez ele pare. Talvez ele volte a ser gente boa. Todo mundo tem um pouquinho de bom dentro, né? A avó dizia isso. Às vezes esse pouquinho tá tão escondido que a pessoa esquece que ele existe. Mas existe. Tem que existir. Sofia abraçou a imagem com força, como se estivesse abraçando a própria mãe que não conseguia mais abraçar direito de tão fraca que estava. E então veio a parte mais difícil da oração, a parte que custou mais que todas as outras. E se for preciso alguém sofrer para ele melhorar, se precisar de sacrifício, pode ser eu, mãezinha. Eu sou pequena, não sirvo para muita coisa ainda. Mas se meu sofrimento servir para curar aquele homem, para ele parar de machucar outras famílias, outras crianças, então tá bom. Só não deixa minha mãe morrer. Por favor. Ela é boa demais. O mundo precisa de gente boa. A menina encostou a testa nos joelhos, exausta. Tinha colocado para fora tudo que pesava no coração, tinha entregue nas mãos de Deus o que não conseguia carregar mais sozinha. Ficou ali, respirando devagar, sentindo o frio da noite, o cansaço no corpo, a fome no estômago. E então aconteceu. Foi sutil no começo. Uma brisa. A primeira brisa em meses naquela cidade sufocada pelo calor da seca. Passou pela rua vazia, levantou poeira leve, balançou as folhas secas da árvore ao lado da igreja. Sofia levantou a cabeça, surpresa. Vento? De onde vinha vento, se o ar estava parado havia tanto tempo? A brisa tocou seu rosto como carícia. E trazia algo impossível, perfume de rosas. Rosas frescas, recém-colhidas, com orvalho ainda nas pétalas. Sofia olhou ao redor, confusa. Não havia rosas ali. Não havia flores de espécie nenhuma. Tudo estava seco, morto pela estiagem. Mas o perfume era real, inconfundível, envolvendo ela toda como abraço. E então viu. Uma das estrelas no céu, uma bem no centro, acima da igrejinha, começou a brilhar diferente. Mais forte. Mais intensa. Como se tivesse ganhado vida própria, como se quisesse dizer, eu ouvi. Estou aqui. Você não está sozinha. Sofia ficou paralisada, segurando a imagem, olhando para aquela luz impossível. Não tinha medo. Ao contrário. Sentiu algo quente se espalhar no peito. Uma paz que não fazia sentido, mas era mais real que qualquer coisa que já tinha sentido na vida. Era como se alguém invisível tivesse sentado ao lado dela naqueles degraus, colocado o braço em volta dos ombros pequenos, e sussurrado sem palavras, eu cuidarei de você. De sua família. De todos. A menina não soube quanto tempo ficou ali. Talvez minutos, talvez horas. O tempo pareceu parar.
suspenso naquele momento de conexão entre céu e terra, entre oração e resposta. Quando finalmente se levantou, tonta de cansaço e fome, a estrela brilhava normal de novo, a brisa tinha passado, o perfume sumido. Mas algo havia mudado. Sofia não saberia explicar o que, mas sabia com certeza absoluta de criança que tem fé, seu pedido for ouvido. E algo iria acontecer. Não sabia o que, não sabia quando, mas sabia que o céu não ignora lágrimas sinceras e orações verdadeiras. Voltou para casa descalça, pisando na terra fria, mas com coração menos pesado. Entrou devagar, voltou para a cama, escondeu a imagem debaixo do travesseiro. Dormiu profundamente pela primeira vez em semanas, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite com fome ou medo. E enquanto ela dormia, algo começava a se mover nos lugares invisíveis onde decisões divinas são tomadas. Maria Santíssima, que nunca ignora clamor de criança pura, especialmente quando essa criança ora não por si mesma mas pelo coração endurecido de quem a machuca, colocou em movimento o plano de misericórdia e justiça. No dia seguinte, Teodoro Alves acordaria como sempre. Tomaria café reforçado, leria jornal, planejaria o dia. Não saberia que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Não imaginaria que aquela noite de oração nos degraus de uma igrejinha simples havia selado seu destino. Porque quando o céu decide intervir, nenhum poder terreno pode resistir. E a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, estava prestes a fazer uma visita. A manhã seguinte amanheceu diferente. Nada que pudesse ser explicado facilmente. Nenhum trovão, nenhuma nuvem miraculosa, nenhum sinal óbvio. Mas quem tinha olhos atentos percebia, havia algo no ar. Uma expectativa. Como se a própria atmosfera estivesse segurando a respiração, esperando algo que estava prestes a acontecer. Sofia acordou descansada pela primeira vez em semanas. Sentou-se na cama, confusa por ter dormido tão bem, e levou alguns segundos para lembrar da noite anterior. A caminhada até a igreja. A oração. A estrela brilhante. O perfume de rosas. Seria sonho? Pegou a imagem de Nossa Senhora debaixo do travesseiro. Estava ali, real, sólida. Não era sonho. Na cozinha, encontrou algo inesperado. A mãe estava de pé, mexendo alguma coisa no fogão. Carmen virou-se ao ouvir a filha, e Sofia viu que ela parecia diferente. Ainda magra, ainda com olheiras, mas tinha cor no rosto. E estava sorrindo. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Bom dia, minha filha. Olha só, a Dona Teresa da esquina apareceu aqui cedinho e trouxe uns ovos, um pedaço de queijo e pão. Disse que sonhou com a gente essa noite e acordou com peso na consciência de não ter ajudado. Não é estranho. Sofia abraçou a mãe pela cintura. Não era estranho. Era a resposta. Rápida demais para ser coincidência. Mas ela não disse nada. Apenas sentou-se à mesa e comeu o ovo mexido com queijo e pão que a mãe colocou na frente dela. Comida simples que parecia banquete depois de tanto tempo com tão pouco. João chegou logo depois, voltando de buscar água no poço comunitário. Também parecia diferente, os ombros não tão caídos, o olhar menos apagado. Encontrei o seu Manuel no caminho. Ele me ofereceu uns dias de trabalho na fazenda dele, capinando pasto. Disse que precisa de gente de confiança. Trocou olhar com Carmen, ambos sabendo o que aquilo significava. Seu Manuel era aliado de Teodoro. Se estava oferecendo trabalho, era porque algo havia mudado. Ou estava prestes a mudar. Do outro lado da cidade, Teodoro acordou com sensação estranha. Nada de dor, nada de mal-estar físico. Mas um desconforto que não conseguia identificar. Inquietação. Como se tivesse esquecido algo importante, ou como se algo estivesse errado sem que ele soubesse o que. Tentou afastar o sentimento com a rotina habitual, banho demorado, café reforçado, checagem de mensagens no celular. Mas a inquietação permanecia. Crescia, na verdade. Uma sensação que subia do estômago para o peito, apertando, fazendo o coração bater um pouco mais rápido. Teodoro não era homem supersticioso, não acreditava em presságios ou sinais. Mas havia algo no ar hoje. Algo diferente. Vestiu-se e saiu de casa mais cedo que o normal, sem motivo específico. Só queria sair, mover-se, fazer alguma coisa. Dirigiu até a prefeitura no carro importado com ar-condicionado gelado, mas nem o conforto conseguia afastar aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer. As ruas de Vila Esperança pareciam mais silenciosas que o normal. Poucas pessoas na rua, e as que estavam pareciam distraídas, olhando para o céu como se esperassem chuva,
mas o céu continuava limpo, sem nenhuma nuvem. Teodoro balançou a cabeça, irritado consigo mesmo por estar afetado pela atmosfera estranha da cidade. Chegou à prefeitura às 7h30. O prédio estava vazio ainda. Funcionários só chegavam às 8. Estacionou na vaga reservada e desceu do carro. E então viu, sentada nos degraus da entrada principal, uma mulher. Muito magra, roupas gastas e sujas, cabelo desgrenhado, descalça. Segurava algo contra o peito. Parecia uma imagem de santo. Tinha aparência de mendiga, de alguém que passava fome há muito tempo. O rosto estava pálido, lábios rachados, mas os olhos brilhavam com intensidade que não fazia sentido num corpo tão debilitado. Teodoro sentiu o desconforto aumentar. Mendigos não eram incomuns, mas algo naquela mulher era diferente. Algo no jeito que ela olhava para ele, não com medo, não com súplica, mas com conhecimento. Como se soubesse algo que ele não sabia. Sai daqui, disse ele, voz mais alta que necessário para cobrir a própria inquietação. Isso aqui é propriedade pública. Não é lugar para pedintes. A mulher não se moveu. Continuou sentada, olhando para ele com aqueles olhos impossíveis. Teodoro subiu os degraus, planejando passar direto por ela, mas quando chegou na altura onde ela estava sentada, parou. Não queria parar, mas as pernas pararam sozinhas, como se obedecessem ordem que ele não deu. Você sabe quem eu sou? Perguntou ele, tentando soar ameaçador. Sou o prefeito dessa cidade. Posso chamar a polícia e te remover daqui à força. A mulher finalmente falou. A voz era fraca, rouca, de quem estava desidratada, mas carregava algo mais, autoridade tranquila que fez Teodoro dar um passo atrás sem perceber. Eu sei muito bem quem você é, Teodoro Alves. Sei tudo o que você fez, tudo o que você é. E vim trazer uma mensagem. Como ela sabia seu nome? Teodoro sentiu o coração disparar. Algum tipo de esquema? Chantagem? Jornalista disfarçada investigando? Que mensagem? Quem te mandou? A mulher levantou-se devagar, apoiando-se na parede. Em pé, era ainda mais magra do que parecia sentada, quase esquelética. O tipo de magreza que vem de fome verdadeira, prolongada. E Teodoro, mesmo sem querer, reconheceu a imagem que ela segurava. Era aquela imagem barata de Nossa Senhora que tinha visto na casa de João durante uma visita de intimidação meses atrás. Como essa mulher tinha isso? Uma criança rezou por você ontem à noite, disse ela, voz um pouco mais firme agora. Uma criança que você machucou. Que você e seus atos deixaram com fome. E sabe o que ela pediu? A mulher deu um passo em direção a ele. Não pediu vingança. Não pediu que você sofresse. Pediu que seu coração fosse curado. O mundo começou a ficar estranho. A luz do sol mudou de qualidade, ficou mais dourada, mais espessa, como se o ar estivesse se transformando em mel luminoso. Os sons da rua, carros passando, pássaros cantando, pessoas conversando ao longe, desapareceram em silêncio sobrenatural. Teodoro olhou ao redor, desorientado. Duas pessoas que estavam passando na calçada tinham parado, congeladas em meio ao movimento como estátuas. O que está acontecendo? A mulher doente começou a brilhar. Não era imaginação, não era truque de luz. Havia luminosidade saindo de dentro dela, suave mas inconfundível. As feições marcadas pela fome começaram a mudar, não desapareceram, mas foram acompanhadas por outra imagem sobreposta, como se duas realidades existissem ao mesmo tempo. A mendiga faminta e, sobre ela, transparente mas real, uma mulher de beleza impossível, vestida de azul e branco, irradiando paz e poder. Teodoro tentou recuar, mas estava paralisado. Não conseguia mover as pernas, não conseguia desviar os olhos. O terror começou a subir pela espinha, terror visceral, primitivo, de quem se vê diante de algo muito além da compreensão humana. Você viu fome e escolheu saciar apenas a sua própria. A voz agora tinha duas camadas, a voz rouca da mendiga e outra voz, suave mas imensa, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Viu sede e fechou poços para os sedentos. Viu crianças clamando e usou seu poder para silenciá-las. A mulher, porque agora Teodoro sabia com certeza absoluta e aterrorizante quem era, mesmo que sua mente tentasse negar, estendeu a mão. A mão era esquelética, pele sobre ossos, marcada por feridas de desnutrição. E quando tocou o peito dele, sobre o coração, Teodoro sentiu algo impossível, como se aquela mão penetrasse através da roupa, através da pele,
através das costelas, e segurasse seu coração diretamente. Venha, disse Maria, porque era ela, não havia mais dúvida possível. Venha ver o preço real de suas escolhas. Venha sentir o que você fez. O mundo desapareceu. A prefeitura, a rua, a cidade, tudo dissolveu-se em luz branca, cegante, que não machucava os olhos mas apagava toda a realidade conhecida. E então Teodoro se viu em outro lugar, nos degraus de uma igrejinha simples. Era noite. Estava frio. E ele não estava mais no próprio corpo. Estava no corpo de uma criança. Uma menina de 8 anos, descalça, com fome atroz devorando o estômago pequeno, frio penetrando através da roupa fina, medo e desespero apertando o coração. Estava vendo através dos olhos de Sofia, sentindo o que ela sentirá. E a visão estava apenas começando. Teodoro tentou gritar, mas a voz que saiu foi a voz fina de Sofia. Tentou se levantar, mas as pernas eram pequenas, fracas, trêmulas de desnutrição. Olhou para as mãos. Não eram suas mãos de homem de 63 anos, grandes e bem cuidadas. Eram mãozinhas de criança, sujas de terra, com unhas mal cortadas, dedos magros demais. O pânico veio em ondas. Não era memória, não era visão passiva. Ele estava vivendo, sentindo. A fome não era conceito abstrato, era dor física real, vazia, desesperadora, que consumia tudo. O tipo de fome que faz doer até para pensar, que deixa tonto, que tira a força das pernas. E o frio. Teodoro nunca tinha sentido frio de verdade, sempre teve cobertas grossas, aquecedores, roupas adequadas. Mas ali, no corpo de Sofia, o frio da noite penetrava através da camiseta fina e da calcinha, mordia a pele, fazia tremer incontrolavelmente. E pior que a fome e o frio era o desespero emocional. A sensação de impotência total de uma criança que vê os pais sofrendo e não pode fazer nada. O peso esmagador de saber que existe alguém poderoso fazendo mal de propósito, e não haver defesa possível. O medo de que a mãe morra. O terror de ver o pai chorar. A solidão de não ter ninguém em quem confiar além de uma imagem de plástico barato. Teodoro, preso no corpo e na experiência de Sofia, sentiu-se apertando aquela imagem contra o peito pequeno. E então ouviu a própria voz da menina saindo da própria boca, mas ele não estava controlando. Estava apenas testemunhando. Mãezinha do céu, aquele homem mau está machucando minha família. Ele ouviu toda a oração, cada palavra, cada lágrima, e sentiu a pureza impossível daquela fé, fé sem cálculo, sem dúvida, sem segundas intenções. Fé de criança que ainda acredita que pessoas podem ser curadas, que corações endurecidos podem amolecer, que existe bondade escondida mesmo nos piores. E então veio a parte que quebrou algo dentro de Teodoro. Se for preciso alguém sofrer para ele melhorar, pode ser eu, mãezinha. A criança estava oferecendo o próprio sofrimento pela conversão dele. Dele. O homem que a estava destruindo de propósito. E não era manipulação, não era dramalhão. Era genuína. Pura. Real. A cena mudou. Teodoro não estava mais nos degraus da igreja. Estava em outro lugar, outro momento. Outra pessoa. Agora era Carmen. Deitada na cama, fraca demais para levantar, sentindo o corpo definhar por falta de nutrição adequada. Sentiu a anemia como cansaço esmagador que tornava qualquer movimento uma batalha. Sentiu a dor de mãe que não tem como alimentar a filha, que mente dizendo que não está com fome para que a criança coma. Viveu o momento em que Carmen olhou no espelho e não reconheceu a própria imagem, quando tinha virado aquele esqueleto vivo. A cena mudou novamente. João. Teodoro sentiu a humilhação masculina profunda de não conseguir prover para a família. Viveu o momento em que João bateu em mais uma porta procurando trabalho e viu no olhar do dono a mistura de pena e medo. Pena dele, medo de Teodoro. Sentiu o peso do homem que considera se enforcar porque acha que o seguro de vida resolveria os problemas da família, e a única coisa que o impede é saber que Sofia e Carmen precisam dele vivo, mesmo fracassado. E então as visões se multiplicaram. Teodoro foi jogado de vida em vida, de sofrimento em sofrimento. Viveu através da mãe cujo bebê morreu desidratado porque a cisterna prometida nunca chegou. O dinheiro tinha ido para a conta offshore de Teodoro. Sentiu o corpinho mole do bebê nos braços, ouviu o silêncio terrível quando o choro finalmente parou, experimentou o desespero animalesco de perceber que seu filho estava morto por algo completamente evitável. Viveu através do pai de família que se enforcou depois de perder tudo por questionar os desvios. Sentiu a corda sendo amarrada, a decisão final, o desespero absoluto que apaga até o instinto de sobrevivência.
Viveu os últimos momentos, o chute na cadeira, a corda apertando, o pânico quando o corpo luta mesmo quando a mente já desistiu, e finalmente escuridão. Viveu através da mulher grávida que perdeu o bebê por falta de atendimento médico adequado. Sentiu as contrações prematuras, o sangue, o terror, a dor insuportável. Sentiu o momento exato em que a vida dentro dela parou, o vazio horrível que se seguiu. Viveu através de dezenas de pessoas. Centenas. Cada vítima direta ou indireta de sua corrupção, seu descaso, sua crueldade calculada. Não como observador distante, mas sentindo cada dor, cada lágrima, cada desespero como se fosse próprio. Porque era próprio. Ele tinha causado. Cada segundo daquele sofrimento tinha sua assinatura. E então veio algo pior. Teodoro viu a si mesmo. Não como se via no espelho, não através dos próprios olhos justificadores. Viu-se como Deus vê. Como realmente era. Viu o jovem idealista que tinha sido aos 25 anos, recém-eleito vereador, cheio de sonhos genuínos de servir o povo. Viu o momento exato da primeira corrupção, quando aceitou propina pequena de um empresário, justificando como necessidade política para fazer o bem maior. Viu como aquela primeira traição abriu porta para a segunda, e a segunda para a terceira, e como cada escolha errada tornava a próxima mais fácil. Assistiu sua própria degradação em câmera lenta. Cada mentira, cada desvio, cada momento em que escolheu poder sobre ética, dinheiro sobre compaixão, orgulho sobre humildade. Viu como o idealista virou oportunista, o oportunista virou corrupto, o corrupto virou cruel. E a cada passo, sempre havia justificativa pronta. Todo mundo faz isso. É assim que a política funciona. Se eu não pegar, outro vai pegar. Eles não entendem o que é necessário. Mentiras. Todas. Justificativas para fazer o que queria fazer de qualquer jeito. E então veio a última visão. A pior de todas. Seu futuro. Teodoro se viu sendo preso. Operação Federal, mandados de busca e apreensão, algemas, câmeras de TV filmando tudo. Viu a fortuna sendo confiscada, as contas bloqueadas, os bens leiloados. Viu o julgamento, promotor apresentando cada crime, cada desvio, cada morte causada por sua negligência criminosa. Viu a condenação, 32 anos de prisão. Viu os filhos, que criará na opulência, que nunca souberam o que era passar necessidade, dando entrevistas na TV renegando o pai publicamente. Sempre soubemos que ele era corrupto, mas não tínhamos provas. Ele envergonhou nossa família. Não temos mais contato com ele. Mentiras para salvar as próprias peles e reputações. Viu-se velho na prisão. 78 anos, doente, esquecido. Sem visitas, sem cartas, sem ninguém. Morrendo sozinho numa cela fria, cercado de presos que o desprezavam, porque até criminosos têm código, e corrupto que rouba de criança faminta está no fundo da hierarquia. E então, além da morte física, veio o julgamento real. O último. Teodoro se viu diante de presença impossível de descrever. Não era pessoa, não era juízo humano. Era justiça pura, verdade absoluta, amor perfeito que não tolera mentira ou justificativa. E ali, naquela presença, toda sua vida foi pesada. De um lado da balança, suas ações. Do outro, as consequências. Cada criança que passou fome enquanto ele desviava recursos. Cada morte evitável. Cada dignidade destruída. Cada lágrima derramada. Cada oração desesperada. O peso era esmagador, monstruoso, impossível de suportar. E a balança pendia, devastadoramente, irrevogavelmente, contra ele. Não havia advogado, não havia recurso, não havia jeito de negociar ou manipular. Apenas a verdade nua. Ele tinha causado sofrimento incalculável por escolha consciente, repetida, durante décadas. E agora ia pagar o preço. A sentença veio não em palavras, mas em conhecimento direto, separação eterna da fonte de toda luz, todo amor, toda paz. E o pior, consciência eterna e inescapável de todo o mal causado, sem possibilidade de morte, de esquecimento, de alívio. Inferno não era fogo literal. Era isso. Conhecimento completo e eterno de quem você realmente é e do que realmente fez, sem nenhuma justificativa restando, sem nenhuma ilusão para se esconder atrás. Teodoro gritou. Grito de alma sendo despedaçada pela verdade. E voltou. Teodoro estava de joelhos na calçada diante da prefeitura. Não lembrava de ter caído,
Um momento estava em pé diante daquela mulher impossível, no seguinte estava no chão, corpo sacudido por convulsões de choro que vinham de lugar mais profundo que qualquer emoção que já tinha sentido. Vomitou. O café da manhã, Billy, e algo mais, como se o corpo estivesse tentando expulsar a podridão que tinha visto dentro de si mesmo. As mãos tremiam incontrolavelmente. Suor escorria pelo rosto misturado com lágrimas. Meu Deus, o que eu me tornei? As palavras saíram quebradas, irreconhecíveis. A voz do homem poderoso tinha desaparecido. Só restava a voz de alguém que tinha visto o fundo do próprio abismo. Maria permanecia diante dele, ainda com aparência dupla, a mendiga faminta sobreposta pela glória da Mãe de Deus. Ela observava com olhos que continham compaixão e tristeza em medidas iguais. Teodoro levantou o rosto, destruído. Eu matei pessoas, sussurrou. Aquele bebê morreu porque eu roubei o dinheiro das cisternas. Aquele homem se enforcou porque eu destruí a vida dele. Eu sou assassino. Não era exagero. Era verdade literal. Ele tinha visto, tinha sentido, tinha vivido as mortes que suas ações causaram. Como pode haver perdão para isso? Maria falou, voz firme mas não dura. A misericórdia de Deus é infinita, Teodoro, mas exige arrependimento verdadeiro e restituição real. Você precisa desfazer o mal que fez. Os recursos que roubou, devolva. O poder que abusou, renuncie. As pessoas que machucou, peça perdão e ajude. Ela deu um passo em direção a ele, e Teodoro viu as feridas de desnutrição nas mãos dela, a magreza esquelética. Cada criança faminta que você ignorou é meu filho pedindo pão. Cada mãe sedenta que você desprezou sou eu clamando por água. O que você faz aos menores dos meus, a nós o faz. Teodoro desabou completamente, curvando-se até a testa tocar o chão. Me perdoa, por favor. Você sabia, interrompeu Maria. Talvez não a profundidade, mas sabia que estava machucando pessoas. Apenas escolheu não olhar de perto. Era a verdade. As visões tinham mostrado cada momento em que sua consciência sussurrou que algo estava errado e ele conscientemente abafou aquela voz. Maria se ajoelhou diante dele, ficando na altura dos olhos. E Teodoro viu algo inesperado. Amor. Não aprovação, mas amor genuíno que dói porque ama apesar de tudo. Uma criança rezou por você. Sofia. Você a deixou passar fome, destruiu sua família. E sabe o que ela pediu? Que eu curasse seu coração. Esse é o tipo de oração que move o céu. Ela colocou nas mãos dele a pequena imagem de Nossa Senhora. Comece devolvendo a dignidade àquela que intercedeu por você. Vá até aquela família. Confesse. Peça perdão. E use o poder que ainda tem para desfazer o máximo possível do mal que causou. É a única chance de redenção que você tem. A forma dela começou a mudar. A luz ficou mais intensa, ofuscante. E lembre-se, eu estarei observando. Cada passo, cada escolha. Esta é sua última oportunidade. A misericórdia está sendo oferecida porque uma criança inocente intercedeu. Não a desperdice. A luz explodiu. Teodoro fechou os olhos. Sentiu calor envolvendo seu corpo, perfume de rosas, e som como asas batendo ao redor. E então silêncio. Quando abriu os olhos, estava sozinho. O sol voltará ao normal. Os sons da cidade tinham retornado. O tempo tinha parado apenas para ele. Mas havia evidência física, a imagem de Nossa Senhora em suas mãos, vômito na camisa cara, joelhos ralados. E mais profundo, transformação absoluta dentro dele. Como se tivesse morrido e nascido diferente. Levantou-se cambaleando. Funcionários chegavam para o trabalho, olhando chocados. Teodoro afastou todos com gesto de mão e começou a caminhar. Não para dentro da prefeitura. Para longe. Em direção ao aglomerado de barracos. Em direção à casa de Sofia. Tinha uma confissão para fazer. Um perdão para pedir. E uma vida inteira de maldade para começar a desfazer. Teodoro caminhou por ruas que conhecia há décadas, mas que agora pareciam completamente diferentes. Quantas dessas famílias ele tinha machucado? Quantas crianças passaram fome por causa dele? Pela primeira vez em anos, sentiu realmente o calor. Não estava protegido por ar-condicionado. O suor escorria, a garganta secava. Era apenas uma fração do que pessoas aqui sentiam todo dia. Chegou ao aglomerado de barracos. Encontrou a casa de João e Carmen. Uma das piores, 2 peças,
paredes rachadas. A porta estava entreaberta por causa do calor. Bateu. Som fraco, hesitante, tão diferente das batidas autoritárias que costumava dar. Carmen abriu. Estava pior do que ele lembrava, tão magra que parecia frágil. Quando viu quem era, o medo atravessou seu rosto. Senhor prefeito. Não, interrompeu Teodoro. Por favor, posso entrar? Preciso falar com vocês. Carmen hesitou, mas havia algo diferente no prefeito. Deixou-o entrar. João estava consertando uma sandália com arame. Quando viu Teodoro, levantou-se de um pulo, colocando-se entre o prefeito e o quarto onde Sofia estava. O que o senhor quer aqui? Não basta o que já fez. Teodoro olhou para João, viu o homem que tinha sido, agora curvado pela desnutrição, olhos mostrando cansaço profundo. E viu-se através dos olhos de João durante as visões. Sentiu toda a humilhação. Caiu de joelhos ali mesmo, no chão pobre. A imagem de Nossa Senhora caiu de suas mãos e rolou até os pés de Carmen. Eu vim pedir perdão. Vim confessar que sou monstro. Que destruí vocês de propósito apenas porque ousaram questionar o que eu fazia de errado. João e Carmen ficaram paralisados. Aquilo não fazia sentido. Mas Teodoro continuou, palavras saindo atropeladas. Contou tudo. Os desvios, as contas offshore, os recursos roubados. Confessou cada ação para destruir aquela família. Não tentou justificar. Eu matei pessoas. Crianças morreram porque eu roubei dinheiro destinado a salvar vidas. E vocês? Sofia passou fome porque eu quis castigar vocês. Ele levantou o rosto, lágrimas correndo. Não mereço perdão. Mas Sofia rezou por mim ontem. Pegou essa imagem e foi pedir que Deus curasse meu coração. E Deus atendeu. Mandou Nossa Senhora me mostrar o que eu realmente sou. E eu vi tudo. E não posso continuar sendo quem eu era. O silêncio era absoluto. Carmen pegou a imagem do chão, olhando para ela por longo momento. Sofia saiu de casa ontem à noite. Perguntei onde foi, e ela disse que tinha ido rezar. Que pediu para Nossa Senhora te ajudar. Carmen segurou a imagem com força. Minha filha tem 8 anos. Está passando fome. E rezou por quem está fazendo ela passar fome. Ela entende o que nós esquecemos, disse uma voz pequena da porta do quarto. Sofia estava ali, magra demais, mas olhos brilhantes. Todo mundo tem um pouquinho de bom dentro. A avó me ensinou. Às vezes esse pouquinho fica tão escondido que a pessoa esquece. Mas existe. Sempre existe. Teodoro olhou para aquela criança e viu pureza que o devastou. Como você pode me perdoar? Sofia deu passos pequenos até ele. Parou bem na frente e estendeu a mãozinha, tocando a cabeça dele. Porque perdoar não é dizer que o que a pessoa fez está certo. É dizer que ela pode ser diferente agora. E o senhor pode, né? Pode ser diferente. Teodoro desabou. Abraçou as pernas daquela criança e chorou. Chorou por tudo que tinha feito, por tudo que tinha se tornado. Mas chorou também por esperança frágil mas real de que talvez ainda houvesse chance de redenção. João se aproximou. Colocou a mão no ombro de Teodoro, tremendo. Ainda havia raiva, mágoa. Mas também reconhecimento de que milagre genuíno estava acontecendo. Levantar, disse João. Se vai fazer isso direito, tem trabalho pela frente. Não adianta só chorar. E pela primeira vez em décadas, Teodoro estava pronto para trabalhar de verdade. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da história de Vila Esperança. Teodoro não voltou para casa, não dormiu em sua cama confortável. Ficou na prefeitura dia e noite, trabalhando com velocidade de homem que sabe que cada minuto desperdiçado é mais sofrimento que poderia ter sido evitado. Convocou reunião emergencial com todo o secretariado e, sem rodeios, confessou tudo. Passei os últimos 15 anos roubando desta cidade. Desviei recursos federais, superfaturei contratos, criei empresas fantasmas. E o pior, usei a fome como arma política. Estou devolvendo tudo, renunciando ao cargo e me entregando ao Ministério Público com documentação completa de todos os crimes. A sala explodiu em choque e pânico. Mas Teodoro não estava pedindo opinião. Estava informando decisão já tomada. Passou os dias seguintes organizando medidas emergenciais. Primeira ação: distribuição de água para todas as famílias, priorizando áreas carentes. Segunda: liberação imediata de cestas básicas que estavam retidas.
Terceira, reforma completa do posto de saúde, começando por atendimento prioritário para Carmen e Sofia. A cidade acordou para algo que não via há anos, ajuda verdadeira chegando sem exigências políticas. E a notícia mais chocante, o prefeito tinha confessado tudo e estava devolvendo a fortuna roubada. No quarto dia, chegou a Polícia Federal. Encontraram Teodoro esperando, com toda a documentação organizada. 15 anos de corrupção. Nomes, valores, contas. Tudo está aqui. Antes de ser levado, pediu para se despedir. Levarão-no até a casa de João e Carmen. Sofia correu até ele e estendeu a imagem de Nossa Senhora. O Senhor vai precisar dela onde vai. Para lembrar que sempre tem escolha. Teodoro ajoelhou-se, segurando a imagem com mãos trêmulas. Obrigado, Sofia. Sua oração me salvou. Vou tentar ser melhor. Prometo que vou tentar. João colocou a mão no ombro dele. Deus não pede perfeição. Pede esforço verdadeiro. E esse você está mostrando. Teodoro foi levado sob olhares silenciosos das ruas. E naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Choveu. Pela primeira vez em 4 anos, nuvens pesadas se formaram e liberaram água abundante sobre a terra rachada. As pessoas saíram de casa incrédulas. Crianças corriam nas ruas gritando de alegria. Velhos choravam ajoelhados na lama, agradecendo. E Sofia, na porta de casa, segurou a mão dos pais e sorriu, com a certeza de criança que sabe que orações verdadeiras são ouvidas. Sempre. 6 meses se passaram. Vila Esperança florescia literal e figurativamente. As chuvas voltaram regularmente, açudes encheram, plantações reviveram. Mas a transformação maior era vista nas pessoas. O novo prefeito implementou transparência total. Cada centavo do orçamento ficou disponível para consulta pública. João coordenava programa de fiscalização, garantindo que nenhum outro Teodoro surgisse. Recursos federais foram usados exatamente para o que eram destinados: cisternas instaladas, poços perfurados, programa robusto de segurança alimentar. Sofia voltou para a escola municipal, agora adequadamente equipada. Nutrida adequadamente, recuperou a inteligência viva que a fome tinha apagado. Virou melhor aluna da classe, sempre ajudando colegas. As pessoas comentavam que havia algo especial nela, paz e maturidade que não faziam sentido em criança tão jovem. Carmen recuperou completamente a saúde e abriu pequena loja de bolos. João conseguiu emprego fixo como coordenador de transparência, fazendo oficialmente o que antes custara tudo: vigiar, denunciar irregularidades, garantir que recursos públicos servissem o público. Teodoro cumpria pena em regime semiaberto. Trabalhava ensinando alfabetização para outros presos. Aos finais de semana, quando tinha direito à saída, visitava escolas e conversava com jovens sobre corrupção. Vejam o que eu me tornei. Tinha tudo, mas perdi minha humanidade. E se não fosse uma criança que rezou por mim, estaria no caminho do inferno eterno. Mensalmente, sem falta, Sofia o visitava na prisão. Levava desenhos, contava histórias, compartilhava notícias. E sempre entregava a imagem de Nossa Senhora que ele devolvia no final da visita. Numa dessas visitas, Sofia perguntou: Seu Teodoro, o senhor ainda tem pesadelos? Ainda tenho, respondeu ele. Mas agora também tenho sonhos bons. A gente não apaga o mal que fez, mas pode cobrir, aos poucos, com bem novo. A menina balançou as perninhas. Acho que é isso que a mãezinha queria. Que o Senhor usasse o que aprendeu para ajudar outras pessoas. Naquela noite, Teodoro ficou olhando as estrelas pela janela gradeada. Uma delas parecia brilhar mais forte, como se dissesse: continue. É longo, é difícil, mas é o caminho certo. Segurou a imagem de Nossa Senhora e sussurrou a oração que repetia todas as noites: obrigado por não desistir de mim. Ajuda-me a ser melhor amanhã do que fui hoje. Mesmo que seja apenas um pouquinho. E na quietude da cela, uma brisa impossível passou, suave, perfumada com rosas, carregando resposta que não precisava de palavras. Vila Esperança tinha aprendido: corrupção destrói almas. Poder sem compaixão é tirania. Mas transformação é possível. Arrependimento verdadeiro existe. E quando crianças puras rezam com fé verdadeira, o céu responde. Sempre responde. 2 anos depois, Vila Esperança era exemplo nacional de transformação. Sofia, agora com 10 anos, repetia para jornalistas:
Raiva machuca mais a gente mesmo. O seu Teodoro mudou de verdade. Por que eu ia ter raiva de alguém que não é mais aquela pessoa ruim? A resposta virou manchete e inspirou mudanças em outras cidades. Prefeitos corruptos, ouvindo sobre Teodoro, começaram a questionar as próprias escolhas. Alguns confessaram. Outros pararam de roubar. Poucos, mas alguns. Sofia cresceu e tornou-se médica, voltando para a Vila Esperança. E sempre mantinha na mesinha aquela imagem de Nossa Senhora, lembrança de que oração verdadeira move montanhas. Teodoro cumpriu a pena completa. Passou os anos que lhe restaram trabalhando em projetos sociais. Morreu aos 82 anos, dormindo, depois de dia inteiro trabalhando com crianças carentes. No funeral simples, Sofia colocou a imagem no caixão. Vá em paz, seu Teodoro. A mãezinha do céu está esperando para dizer, bem-vindo para casa, filho que estava perdido mas foi encontrado. A história de Vila Esperança nos ensina que corrupção é fome de crianças e lágrimas de mães. Que Maria permanece vigilante, respondendo às orações puras. Que transformação exige confissão, restituição e mudança real. E que perdão é dar chance para escolher ser diferente. Se essa história tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Seu amém pode ser o início da sua própria cura. Compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo. Inscreva-se para mais histórias de fé e transformação. Que a Virgem Maria continue intercedendo por todos nós. E que nunca esqueçamos, todo mundo tem um pouquinho de bom dentro. Às vezes está tão escondido que a pessoa esquece. Mas existe. E quando rezamos com fé verdadeira, a Mãezinha do Céu ajuda a encontrar de novo. Porque ela sempre encontra. Ela nunca desiste. E nem nós devemos. Amém.